Vamos agora observar quais são os nossos to-dos, né? Os to-dos eles são muito importantes porque eles auxiliam no aprendizado, tá? Eu estou aqui com a aplicação cliente aberta, vou clicar em View To-Do List. Então aqui, olha, tenho vários to-dos, né? Deixa eu ir abrindo de um por um. Esse primeiro to-do está na tela tipo recebimento. A pergunta é a seguinte, olha, tem uma forma mais elegante de fazer esse teste? Porque se o tipo de recebimento for 01, 02, 03, ele não pode ser alterado. Mas se eu tivesse 15 tipos que não pudessem ser alterados, como é que eu ia fazer esse if aqui? Ia fazer 15 vezes? Eu tenho uma forma mais elegante de fazer isso? Essa é a pergunta, tá? Já na tela parcela e recebimento, foi essa última que a gente estudou, primeiro tudo logo de cima, logo no início. Como fazer os cálculos de juros e multas, né? Isso tudo também está no contas a pagar, tá? Como é que eu faço esses cálculos aqui? Ok, o juro é diário, mora e juro é a mesma coisa, a multa é mensal, tem um teto, tem um limite máximo para isso. Os cálculos de juros e multas do contas a receber é diferente do contas a pagar, tá? É isso que a gente vai discutir nesse tudo aí. Que tipos de filtro nós temos que ter nós temos que adicionar aqui, ó. Aqui eu estou observando os lançamentos que eu tenho para receber. E nesse momento eu já vou fazer o recebimento. Tá, eu já sei que eu tenho aquela janela de filtro padrão. Eu sei que eu posso inserir um filtro rápido aqui com base num campo. Mas seria interessante eu colocar outros detalhes aqui, por exemplo, um período já, tá? Um período por vencimento, um período por data de lançamento, né? É interessante colocar novos filtros aqui, novos critérios para filtros, tá? É isso que esse to-do ele chama a atenção. Tá, no momento de eu executar o recebimento total ou o recebimento parcial, eu informo todos os dados de novo para o parcela receber. Pô, mas o parcela receber já está persistido. O que eu quero alterar dele é só o ID do status da parcela. Então eu preciso enviar tudo isso de novo para o servidor? Né? Foi aquela pergunta que eu fiz na aula anterior. É necessário mesmo enviar todos os campos? Como é que a gente pode otimizar isso daí? É essa a pergunta desse tudo aqui. Já podemos gravar o status da parcela com base no ID? Então veja, eu estou pegando aqui o status da parcela e estou colocando o ID 2. Eu posso fazer isso? Essa é uma pergunta capciosa desse to-do, tá? Você vai responder sim ou não e vai dizer o porquê. Por que eu não posso fazer isso? Ou por que eu posso fazer, né? Tá, esse precisamos setar novamente, podemos gravar e o valor deve ser persistido dessa forma. Esses dois primeiros são iguais, porque o botão de pagamento total ou de pagamento parcial está idêntico ao botão de pagamento total, né? Só que aqui eu tenho um to-do diferente, que é esse aqui, ó. No caso do pagamento parcial, o valor pago deve ser armazenado dessa forma, o valor recebido, né? E o valor recebido deve ser persistido dessa forma, ok? Aqui em parcela e recebimento ficou o valor pago, né? Depois a gente pode até alterar isso daqui no VO, né? Deveria ser, ou ficaria melhor se o nome fosse valor recebido. Mas isso depende do ponto de vista, né? Valor pago pelo cliente, valor recebido do cliente, tá? Sem problema também. Bom, tem um tudo agora no lançamento receber, aquele onde a gente gera os boletos, tá? Assim que eu informo aqui, olha, que eu crio os campos, eu crio um campo boleto. Esse campo boleto serve, ele é um campo que não existe no banco de dados, ele serve apenas para o usuário marcar se ele quer emitir ou não aquele boleto daquela parcela. Mas aí eu faço a pergunta: nós devemos armazenar essa informação no banco de dados, que o boleto foi impresso ou não? É importante armazenar isso? Se é importante, por quê? Ou se não é importante, por que não é importante? Você vai colocar a sua opinião no EAD. Aqui o lance das datas, né? Como é que a gente formata as datas corretamente, tá? Essa pergunta vem desde o GED, ok? Passou pelo contas a pagar e foi repetido aqui no contas a receber. Como é que a gente trata as datas dentro desse nosso sistema, né?
para armazenar no banco de dados ela tem que ir de uma forma, para a gente mostrar na grid ela tem que vir de outra forma. A gente tem que ter cuidado ao passar essas datas de JSON para Delphi e vice-versa. Uma coisa a gente já fez, nossos tipos de dados, de campos data nos nossos VOs já são string. Mas qual é a forma certa de a gente formatar essas datas, tanto para exibir como para armazenar no banco? Onde é que a gente deve fazer isso? Essa é a pergunta desse tudo. Aqui nós temos uma informação que nós devemos configurar o sistema para que o mesmo saiba quando deve arredondar ou truncar valores. Tá? Essa informação ela também está lá no contas a pagar. Nós vamos comentar sobre isso daí no EAD. Tá? Porque em alguns momentos, dependendo da situação, o valor ele pode ser arredondado ou ele deve ser truncado. Pode existir uma legislação que force isso daí, como é o caso do PAF-SF. Lá nós temos que truncar todos os valores. Né? Já na parte de emissão de boletos, nós temos uma pergunta aqui. O banco, eu estou colocando aqui Banco do Brasil. Tá? De onde é que nós vamos pegar os dados do banco? Ok? De onde é que vai vir essa informação? Ah, o banco é o Banco do Brasil. O banco é a Caixa Econômica. De onde é que vai vir essa informação aí? De onde é que nós vamos pegar os dados do cedente? Eu coloquei aqui apenas o nome do cedente, tá? Mas você sabe que o cedente ele tem outras informações, diversas informações a mais, não apenas o nome. De onde é que vão vir essas informações? De onde nós vamos pegar as informações para os boletos? Nossa espécie do documento, nosso número, carteira, os dados do sacado. De onde é que vão vir essas informações? Elas têm que estar lá nos cadastros base? Em quais tabelas? Tranquilo? Então esses to-dos aqui eles devem ser bastante comentados lá no EAD para a gente fazer a coisa da forma certa quando nós formos emitir os boletos, tá? Nós temos um to-do aqui ainda dentro da parte de boletos que faz a seguinte pergunta. Olha, nós precisamos mesmo nos preocupar com a emissão de boletos pré-impressos? Esse mesmo é porque lá no nosso Sprint Backlog nós colocamos lá que nós vamos fazer a impressão de boletos no formato pré-impresso. Mas a gente precisa mesmo se preocupar com isso? Ou basta a emissão desse boleto que nós já criamos aqui? As empresas ainda usam muito esses boletos pré-impressos que vêm lá do banco e o cara coloca lá na impressora matricial e imprime apenas os dados naquele boleto. Tá? Então, é uma pergunta também para a gente questionar, para a gente fazer lá no EAD. Tá? Isso tudo aí. Aqui, dentro do cliente controller, nós temos aquela perguntinha, né? Trabalhar com campos transientes é a melhor estratégia para consulta composta? Por quê? Pronto. Então, do lado do cliente, esses são os to-dos. Vamos então observar agora no lado do servidor. View to-do list e to-do list aqui. Aqui tem uma, ó. No cliente controller. Essa estratégia de passar consultas com mais de uma tabela está correta? Quais são os prós e os contras? Já foi comentado na videoaula em que nós apresentamos essa consulta, né? Será que essa é a melhor forma mesmo de fazer isso? Isso é parecido com com as faladas named queries, né, que existem em outros frameworks? Como é que a gente faz isso da forma certa ou de uma forma melhor? Ou essa é a forma certa? Tranquilo? É isso que a gente vai comentar lá no EAD, tá? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui para recebimento. Tem uma aqui, ó, no lançamento receber, onde como formatar as datas corretamente, já é parecido com o que a gente perguntou lá na aplicação cliente. E aqui, quais são as verificações que devem ser feitas na exclusão de um lançamento e também na exclusão de uma parcela, né? Essa pergunta também ela aparece lá na exclusão de uma parcela, tá? Tranquilo? Esses são os to-dos no lado do servidor, não são muitos to-dos, mas são to-dos importantíssimos, né? Para que você aumente o seu conhecimento e entenda plenamente como é que funciona aí um contas a receber, tá bom?